mas o que profetiza edifica o quê? A igreja. Então é exatamente o que está acontecendo aqui agora. Eu estou tentando edificar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra. Igreja de Cristo na terra são pessoas que se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo com a mesma disposição mental, com o mesmo parecer, como diz Paulo, baseado aqui, ó, na palavra de Deus. Isso sim que é a igreja, que é o corpo dele, no caso aqui na terra. Não fique pensando você que igreja é um espaço físico, feito de tijolo, de areia, de concreto ou de madeira. Não, isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja são um grupo de pessoas que se reúnem com a mesma disposição mental e o mesmo parecer na doutrina bíblica. Isso sim é igreja. Então aqui, como diz o versos 4, aquele que fala, no caso em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, o que prega, está edificando, está ensinando, está exortando o quê? A igreja, que são o quê? Os membros do corpo de Cristo na terra. Esses que professam a fé cristã, tentando andar na sã doutrina de Cristo. Verso 5. Eu, Paulo, quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, vírgula, salvo se as interpretar para que o quê? Para que a igreja receba edificação. Então está mais uma vez provando aqui que o desejo de Paulo, tá, também é que os demais falem em outra língua, outro idioma, como vimos aqui em Atos 2. Que Deus realmente, no caso, use servos que vão pregar em missões, em viagens missionárias para outros países, vão ser usados por Deus no dom de língua genuíno para o quê? Para que venha a ser pregado esse evangelho. Mas, ele fala, salvo se há intérprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, qual é a necessidade de eu aqui ser um brasileiro, um português aqui, falar em português, pregar para você em alemão, ou pregar para você em chinês, ou um outro idioma qualquer? Tu vai entender o que eu vou falar? Não. Você não vai entender o que eu vou falar. Por isso que Paulo fala, quer falar em outra língua? Então que haja o quê? Haja intérprete. Mas não tem aqui necessidade de ter intérprete, visto que nós somos o quê? Da mesma língua. Nós somos pessoas que falamos o mesmo idioma. Então não há necessidade de haver o quê? Intérprete. Por isso que ele fala, pode falar outra língua, mas salvo que tenha o quê? Intérprete para poder interpretar. É porque isso aqui, irmão, deixa eu tentar te passar isso aqui. Corinto, né, que ficava na Grécia, era um porto, né, de navios. Então, no caso, eram muitas pessoas de vários países do mundo que se atracavam ali, né, que desembarcavam ali. Então existia ali uma igreja de Corinto. Então existia pessoas de vários países do mundo, certo? Então existia necessidade de alguém, no caso no corpo, falar do quê? Em outra língua, em outro idioma, ter o dom de língua genuíno dado por Deus, para que esses também viessem a crer no Evangelho, entendeu? Então vamos lá. Então qual a necessidade de eu falar, no caso, no outro idioma, numa outra língua, se todo mundo aqui é português? Não há necessidade nenhuma disso. Então ele fala que ele prefere que você o quê? Fale no seu próprio idioma, fale na sua própria língua. Agora, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecias, ou de doutrina? Então Paulo está aqui mais uma vez falando. Digamos que ele tem dom de línguas. Paulo vai falar aqui que ele fala em línguas mais que todos vós. Por quê? Porque Paulo andou e passou por vários países diferentes, com várias linguagens diferentes. Entendeu? Então ele fala que tem dom de línguas mais que todos os vós. Já, vamos ler isso aqui. Mas ele fala, qual é a necessidade de eu, Paulo, for visitar vocês em Corinto, na Grécia, e falar com vocês um outro idioma? Um exemplo, o idioma, no caso, hebraico, ou o idioma árabe, visto que lá no caso em Atos 2, a gente viu que tinha arábios lá. Já viu o arábio falando como é que ele fala? A língua do arábio, que coisa
tremenda, aquela língua que ninguém entende. Então Paulo sabia falar outros idiomas porque ele tinha o dom de língua, ele tinha variedade de dons de língua, ele falava vários idiomas. Mas ele fala, qual é o proveito de eu ir falar com vocês, ó Corinto, numa outra língua, o qual vocês não entendam? Nenhum proveito. Eles não vão entender a mensagem de Paulo. Eles não vão compreender o que Paulo está querendo edificar, exortar a igreja. Aí ele fala, eu quero falar para vocês por meio de revelação, na palavra, ou por meio de ciência, que é o conhecimento de Deus, não é ciência humana isso aqui, ou de profecia, ou de doutrina. Verso 7. É assim que instrumentos inanimados, sem vida, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então Paulo está aqui repetindo que as línguas são compreensíveis, não são línguas da maneira que vemos aí, infelizmente, no meio da suposta cristandade. Lambaricanta, Lambarixuri, Mequevédia, enfim, tudo isso que você tem visto aí e você verá já já aqui nos vídeos. Então Paulo está falando, ele cita aqui exemplos interessantes, uma ressalva aqui, ele cita aqui o exemplo de quê? Da trombeta, né? Como é que no caso a trombeta, se der um som incerto, falar uma palavra incerta, uma nota incerta, você se preparará para a guerra? Por quê? Porque era muito comum, né, no Antigo Testamento, no livro de Números, no livro de Isaías, enfim, nos profetas e na lei, você ter levitas, que eram o quê? Que ficavam com as trombetas, né, como guardas, como sentinelas, nos altos, para poder avisar ao soar da trombeta que o perigo estava o quê? Iminente, estava chegando. Então ele cita que a trombeta, da mesma maneira, se a trombeta der um som incerto, como é que você vai se preparar para a guerra? Da mesma maneira que nós, se eu, com a minha palavra, com a minha voz, com o meu som, com a minha língua, se não for compreensível o meu toque, como é que você vai ser edificado? Como ele falou aqui acima, edificado, exortado e consolado por meio das escrituras proféticas. Não será possível. Se lermos no caso do Antigo Testamento, não vou pegar que vai ficar muito longo no caso do vídeo, mas se você ler, as trombetas eram para isso, para avisar sobre a guerra, do perigo, para se avisar, para se congregar, no caso, no meio, no caso, perto do santuário terrestre que existia na terra. Então tudo isso aí era feito por meio do som, da trombeta, que hoje prefigura a palavra, como eu estou falando com você aqui agora. Então é exatamente o que Paulo citou aqui nos versículos 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ninguém. Porque você está falando errado. Tu está falando uma língua que ninguém entende, incompreensível, a qual nunca foi o dom genuíno do batismo com o Espírito Santo, com o dom de línguas. Como é que você vai entender aquilo que você vê falando aí fora hoje na cristandade? Impossível de se entender. Então ele fala, versos 9, assim vós se, com a língua, então ele faz um paralelo, uma comparação com a língua e a trombeta. Ele fala, assim vós se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, repito, palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Preciso explicar isso aqui para você? Se você vê um monte de língua aí fora que não é compreensível, como vamos ver já já aqui nos vídeos, como tu está falando aqui o contrário da Bíblia? A Bíblia está falando línguas compreensíveis. É só você ler. Versos 10. Paulo fala, há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Paulo fala, muito tipo de vozes, muito tipo de línguas, de idiomas no mundo, né? Vimos lá em Atos 2, no início do vídeo aqui, que existiam arábios, cretenses, romanos, quantas nações, quantos lugares, quantos países diferentes lá, várias vozes no mundo, e nenhuma delas está falando aqui, olha,
é sem o quê? Sem sentido. E o que você hoje vê ouvir falar aí fora da cristandade, tem sentido? Você compreende o que o pastor seu está falando? Nebequevédia, Lambarichuia, Lambaricanta? Não, você não compreende, porque isso não é um dom